Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Você se sente testado em alguns momentos da vida quando precisa escolher qual caminho seguir ou qual decisão é a mais correta a ser tomada? Muitas vezes, por mais que nós estejamos buscando acertar, por mais que nós tenhamos estudado a doutrina espírita, nós podemos passar por momentos desafiadores. Nós vamos hoje mostrar como são sempre tão atuais os ensinamentos do Evangelho para nos trazer forças em momentos desafiadores ao longo da vida. E se você gosta do nosso conteúdo e ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva agora, Caibar Schutel, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para que mais e mais pessoas possam ter acesso à mensagem espírita. Mas antes de nós começarmos, nós vamos ouvir juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Quanta aflição desaparecerá no nascedouro, se souberes sorrir em silêncio. Quanta amargura esquecida, se desculpares o fel. Rogas a paz do Senhor, mas o Senhor igualmente espera por teu concurso na paz dos outros. Reflete nas necessidades de teu irmão antes de lhe apreciares o gesto impensado. Em muitas ocasiões, a agressividade com que te fere é apenas angústia, e a palavra ríspida com que te retribui o carinho é tão somente a chaga do coração, envenenando-lhe a boca. Auxilia 1000 vezes, antes de reprovar uma só. O charco emite correntes enfermiças, por não haver encontrado mãos que o secassem, e o deserto provoca sede e sofrimento, por não ter recebido o orvalho da fonte. Deixa que a piedade se transforme no teu coração em socorro mudo, para que a dor esmoreça. Não estendas a fogueira do mal com o lenho seco da irritação e do ódio. Espera e ama sempre. Em silêncio, a árvore podada multiplica os próprios frutos, e o céu assaltado pela sombra noturna descerra a glória dos astros. Lembra-te do Cristo, o amigo silencioso, sem reivindicações e sem ruído, escreveu os poemas imortais do perdão e do amor, da esperança e da alegria no coração da terra. Busquemos nele o nosso exemplo na luta diária, e tolerando e ajudando hoje na estreita existência humana, recolheremos amanhã as bênçãos da luz silenciosa que nos descerrará os caminhos da vida eterna. A encarnação traz sempre desafios para todos nós. E isso é muito bom, porque somente passando por esses momentos difíceis, o nosso espírito é capaz de criar forças, discernir o que é certo a fazer, colocando em prática os valores aprendidos e também aprendendo a separar o que é efêmero daquilo que é uma construção eterna. Ao sairmos da nossa zona de conforto diante de um dilema da vida, nós somos obrigados a desenvolver dentro de nós novas habilidades de amor, de tolerância, de perdão. Saber manter a fé e a esperança, mesmo nesses momentos desafiadores da vida,
ou também diante de pessoas que se tornam difíceis para nós mesmos, é muitas vezes abrir a porta para o nosso próprio despertar espiritual. No entanto, nem sempre nós conseguimos de pronto manter a fé. Podemos, num primeiro momento, nos rebelar contra os problemas, agir com orgulho ou colocar a culpa daquilo que nos aconteceu no nosso próximo. Nós podemos até mesmo cair na maledicência, na sede de vingança e em tantos outros maus hábitos seculares que nós ainda trazemos dentro de nós mesmos. Mas o aprendizado do Evangelho, quando nós já estamos convictos de que Jesus é o caminho a seguir, começa devagarinho a nos convidar para abandonarmos aquele orgulho, olharmos para a porta estreita do bom comportamento cristão e nós começamos a nos lembrar que devemos olhar com mais resignação aqueles problemas, que devemos buscar perdoar aquele nosso semelhante mais difícil, amando-o como ele é, que devemos aprender a conviver de uma maneira mais harmoniosa com aqueles que estão ao nosso redor e até mesmo ir além, aprendendo o valor do amor e da caridade, saindo de nós mesmos e ajudando aqueles que podem estar numa situação ainda pior do que a nossa. Esses são alguns exemplos e atitudes que nós podemos desenvolver dentro de nós nos momentos de crise da vida. Ao invés de nos deixarmos levar pelo impulso da reclamação, pela revolta, pela irritação, nós podemos buscar encontrar no Evangelho uma atitude renovada no bem. Na verdade, a tolerância e a compreensão que devemos ao nosso semelhante e que devemos ter também diante dos acontecimentos difíceis que podem atravessar o nosso caminho, devem ser o nosso objetivo em todos os momentos da encarnação. O Evangelho de Jesus nos convida constantemente para esse exercício de auto-observação e de prática diária da moral cristã. E isso na doutrina espírita nós costumamos chamar de reforma íntima. Sem ela, nós corremos o risco de voltar para o plano espiritual no final dessa vida, muito parecidos com o que éramos quando nós chegamos. Sem termos avançado na nossa melhoria, sem termos nos esforçado por mínimo que seja e conseguido domar alguns dos nossos maus hábitos e tendências, nós podemos desencarnar de mãos vazias. Se não cuidarmos de nos esforçar nesse autoaperfeiçoamento, nós podemos sucumbir nos velhos erros do passado e, pior ainda, cairmos na tentação de ficarmos julgando as atitudes dos outros, os erros dos outros, criticando, sem perceber que estávamos aqui encarnados neste momento para justamente melhorarmos a nós mesmos. As palavras de Jesus sempre esclarecem esses dilemas morais da humanidade. E se nós estamos agora falando de tolerância, de amor, de evolução, de perdão nos momentos desafiadores da encarnação, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, nós encontramos diversos trechos muito úteis para a nossa reforma íntima. Por exemplo, não julgueis, a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vós tenhais servido para com os outros. Muito importante nós refletirmos, sobre isso. E é desse capítulo também uma das passagens da vida do Mestre mais marcantes e de maior clareza para a nossa compreensão, que é a da mulher adúltera. É nessa passagem que Jesus nos diz a grande lição para todos nós. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Tanto os fariseus que acusavam aquela mulher e queriam apedrejá-la, quanto ela própria, logicamente haviam cometido erros ao longo da jornada, mas Jesus, na sua profunda compreensão das nossas limitações, quis nos ensinar o amor, o perdão, o não julgamento do próximo e plantou a semente dessa verdade entre nós. Jesus, que deu todas as provas do quanto nos amava, mesmo observando tantas imperfeições que nós tínhamos e que na verdade ainda possuímos,
colocou nessa lição da mulher adúltera duas grandes certezas. Primeiro, nos embates, nas discussões da vida, nós podemos até achar que as nossas opiniões ou as nossas verdades sejam superiores, como queriam fazer aqueles homens com a mulher adúltera. Mas não seria um impulso movido por pura vaidade? Não devemos, aliás, acusar o próximo sem antes olharmos para as nossas próprias fraquezas e imperfeições e buscarmos corrigi-las. E segundo, as portas estarão sempre abertas para aqueles de nós que decidirem abandonar os seus pecados ou os seus erros e seguir adiante, convictos do bem. Foi esse o convite que Jesus fez para aquela mulher. Eu não te acuso. Vá e não peques mais. Quando nós tentamos impor as nossas opiniões e julgamentos sobre os nossos irmãos ou sobre as situações, como fizeram aqueles homens com a mulher adúltera, nós só estamos mostrando que ainda não conseguimos praticar a lei do amor incondicional, ensinada pelo Cristo na sua maior pureza. O capítulo 10 nos traz sempre muitas reflexões porque ainda caímos na tentação de apontar o erro do outro, de nos sentirmos injustiçados, de nos sentirmos mais conhecedores da verdade. Quando formos defrontados com mais um desafio da vida por aqui, daqui por diante nós podemos tentar fazer melhor.
Nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, hoje eu vou começar o nosso programa contando mais uma das histórias de Malbataan do livro Maktub, estava escrito. O título é A Ingratidão Exigida, que se passava, a história se passa na região lá das Arábias, nos tempos aí mais antigos. Conta o autor que certo dia, passando perto da mesquita de Omar, presenciou uma cena que nunca mais ele se esqueceu. Um velho sheik, aproximando-se de um mendigo que esmolava à porta na entrada do famoso templo de Bagdá, atirou-lhe um punhado de moedas de ouro. E conforme o mendigo recolhia as moedas de olhos arregalados e mãos repasses, mãos ativas assim, para pegar tudo de uma vez, o mísero pedinte, ao invés de se entregar às usuais e surradas demonstrações de reconhecimento, entrou a descompor o generoso ancião, em sujo linguajar, rogando-lhe todas as pragas que assolam a espécie humana. Uma coisa horrorosa. Alá te castigue, falava ele, velho nojento, longe de mim, possa o fogo do maligno nos livrar das tuas mãos pestilentas, consumindo-te inteiro. Aí foi então que o nosso narrador não se conteve diante de pavorosa ingratidão. Ele estava indignado, revoltado em relação ao monstruoso mendigo que pagava o que havia recebido com tantos impropérios. Aproximou-se então do pedinte, cheio de cólera, e lhe disse: cala-te, filho do cão, pelas barbas do profeta, como tem coragem de ofender aquele generoso ancião que te deu o pão de muitos dias? E o pobre, com brandas inflexões na voz e humildade, lhe respondeu: não me condenes, nem me castigues. Se assim procedo, é porque assim o exigiu de mim aquele meu benfeitor. O narrador ficou atônito com a resposta recebida, que parecia não ter nenhum sentido para ele. Ele pensava se seria possível que houvesse na Arábia, na Pérsia ou no Egito um homem que se entregasse a trocar espontaneamente os mais cálidos benefícios pelas mais negras maldições. Chegou a julgar que o coitado do mendigo era portador de alguma moléstia muito séria mental. Fosse o que fosse, sem controlar a curiosidade, ele procurou se encontrar com o sheik para que ele pudesse esclarecer de vez aquela situação que o desconcertava. E assim, alcançando o sheik, que caminhava muito lentamente, cumprimentou com reverência e revoltado a conduta, E ele fala: eu acabo de assistir, Senhor, aquela cena terrível, e estou surpreendido com aquela conduta muito ruim do mendigo ali da mesquita. Era minha intenção castigá-lo pelos insultos e blasfêmias que ele dirigiu ao Senhor. Mas ele lhe disse que assim procedeu porque assim o Senhor exigiu. É verdade que acha justo te pagarem o bem com o mal? O velho sheik respondeu que era verdade, sim,
que fora ele mesmo que impôs aquela forma de proceder e que ele reconhecia que não passava, na verdade, de um egoísmo da sua parte gerado da sua filantropia. E explicou que sempre fora filantropo ao longo da vida inteira, aplacando a fome de muitos, agasalhando a outros que morriam de fome, né? E ele só recebia, em troca, a ingratidão, né, de muitos dos beneficiários que, tão logo passava a hora da necessidade, se voltavam contra ele. A princípio, diz ele, doíam-lhe as injustiças daqueles que beneficiara. Vinha-lhe ímpetos, né, de transformar os seus sentimentos de piedade em desconsideração, com que a maioria dos homens aprecia, né, as misérias de seus semelhantes. E por repudiar esta fraqueza, né, enfim, de ter um certo gosto, né, de ver a miséria humana, esse desânimo com que o assaltava e feria uma ingratidão tão profunda, né, decidiu habituar-se a receber tal pagas. Alá seja louvado pela sábia inspiração que Deus me deu, dizia o sheik ao nosso narrador. E rematou: eu comecei a exigir de todos quantos recebem qualquer auxílio meu, que me deem desde logo, né, o que iriam me dar mais tarde, né, como ingratidão, né, que eles sempre acabavam me pagando, né, o bem que eu lhes fazia. Abstrair-se, gente, a ingratidão é um exercício. E rematou: comecei a exigir de todos quantos recebem qualquer auxílio meu, que me deem desde logo o que iriam dar mais tarde, a ingratidão como paga. Esqueceis a ingratidão, dizia Alá, e perdoais os ingratos. Abstrair, gente, a ingratidão é um exercício. Cada um pode encontrar a sua fórmula para alcançar essa virtude. O sheik da nossa história encontrou a sua e, ao mesmo tempo, reconheceu ser egoísta porque tem como objetivo exclusivo impedir que ele fique chateado, fique irado, né? E, em represália, ele pare de fazer filantropia, impedindo-lhe assim de cumprir o ensinamento de Alá. No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 19 do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, o guia protetor responde à questão: que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios sido pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem com medo de reencontrar os ingratos? E na sua resposta, né, a sua resposta vem ao encontro da antiga versão de Alá, ao afirmar que essas pessoas são ainda mais egoístas, pois fazem o bem esperando o reconhecimento. Lembra ainda que, na mesma lição, no mesmo item, ele lembra, né, o benfeitor, que o benefício desinteressado é o único agradável a Deus. O benefício desinteressado. Ressalta na mesma lição que Deus permite que sejais pagos por vezes com a ingratidão para experimentar a vossa perseverança em fazer o bem. Interessante, né?
Fica para nossa reflexão um grande abraço e até o próximo encontro. Vamos agora ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, é muito bom estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje, convidamos a todos para a reflexão do tema Os Bons Espíritas, o qual consta no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, item 4, onde os Espíritos da Codificação trazem-nos os seguintes esclarecimentos a respeito desse tema. O Espiritismo, bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido e vivido, leva o verdadeiro homem de bem à prática da lei de justiça, lei de amor e de caridade em sua maior pureza, atingindo os resultados que caracteriza um verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que um é o mesmo que o outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Muitos, entretanto, daqueles que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências nem o alcance moral, ou, se os apreendem, não os aplicam a si mesmos. A que atribuir isso? Alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois a doutrina espírita não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. Sua essência mesma é a caridade, e é isso que lhe dá poder, porque ela vai direto à inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo. Será então necessária, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo, apenas saídos da adolescência, lhe apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Provém isso de que a parte material da ciência, por assim dizer, somente requer olhos que observam, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a qual se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Para alguns ainda os laços da matéria são muito tenazes para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, donde resulta não conseguirem romper facilmente com os seus pendores, nem com os seus hábitos, não percebendo que haja qualquer coisa melhor do que aquilo que possuem. A crença nos espíritos para eles é como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz, insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração, capaz de lhes sobrepujar os seus pendores.
Eles se prendem mais aos fenômenos do que à moral, que se lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos para os iniciar incessantemente em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar nos mistérios do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam no meio do caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem a si mesmos ou porque guardam as suas simpatias para aqueles que lhes compartilham das fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo em outra existência. Aquele que se pode qualificar com razão de verdadeiro e sincero espírita se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que domina de modo mais completo a matéria dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, ele se acha tocado no coração, por isso sua fé é inabalável. Um é como um músico que se comove com alguns acordes, ao passo que o outro apenas ouve os sons. Os espíritos da codificação concluem os seus ensinamentos dizendo: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más tendências. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, o outro, que tem a ideia de algo melhor, se esforça para se libertar, chegando sempre a fazê-lo quando possui firme disposição. Amigas e amigos, os espíritos da codificação espírita, além de confirmarem que a verdadeira vida é a vida espiritual que está no futuro e que nela somente chegaremos se seguirmos os ensinamentos e exemplos de nosso Mestre, modelo e guia da humanidade, Jesus. Aprimoremo-nos, então, moral, intelectual e espiritualmente, para que um dia tenhamos o mérito de estar de volta à nossa origem em Deus. Boas reflexões, agradecemos pela companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração, para que todos nós consigamos ampliar nossas tarefas solidárias, fraternas e caritativas em prol do próximo. Estaremos de volta num novo momento doutrinário. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos. Muito obrigado. Estamos encerrando por aqui. E se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, porque isso vai ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima!